Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Jesus, mestre! Espantados e cheios de medo, pensavam em estar vendo um espírito. Então, Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E o coração de vocês está cheio de dúvidas. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Vamos. Tenha fé. Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e comeu diante deles. Shalom. Convido-vos a olharmos a primeira leitura como uma sequência, ou se quisermos, como corolário do Evangelho de hoje. Depois de curar o coxo junto às portas do templo, Pedro faz uma profissão de fé. Jesus Cristo, o Nazareno, foi crucificado e Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas. Fixemo-nos no texto. À palavra de um simples pescador da Galileia, um coxo é curado. E em vez de chamarem a si os louros da cura, Pedro e João atribuem o facto ao poder de Jesus, o crucificado. E esta constitui a prova mais concreta da sua ressurreição. Basta pronunciar o seu nome e o coxo fica curado. O morto não poderia fazer isso. Por isso, Pedro e os outros apóstolos se assumem como testemunhas da sua ressurreição. As obras que realizam em seu nome, no nome de Jesus, são a prova. Eles apenas dão continuidade àquilo que o próprio Jesus havia realizado enquanto estava conosco. Que obras são essas? Jesus veio trazer a boa notícia de que Deus amava a humanidade. Ele próprio se fez sacramento desse amor, não apenas pela palavra, mas sobretudo pelos sinais que realizou. Curava os doentes, alimentava os famintos, gerava dignidade e respeito pelos marginalizados. Quer dizer, a sua morte é o culminar de uma vida de entrega, de doação, de serviço, até às últimas consequências. Mas a ignorância dos homens e dos chefes conduziu à ignomínia da cruz, sinal do desprezo com que o rejeitaram. Mas os desígnios de Deus realizam-se sempre. Ele veio para ser libertação, para ser salvação. Por isso, Deus o ressuscitou,
manifestando assim que ele é que tinha razão. Jesus era de facto o seu enviado. A ressurreição é a resposta de Deus. Não apenas ressuscita o Filho desprezado, como associa à sua glória todos os que aceitarem, todos os que aderirem ao seu nome. E isto é fé. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, diz Pedro. Quer dizer, o amor de Deus sai sempre vencedor, mesmo quando tudo parece ruir. O seu projeto não pode ser desfeito pela injustiça, pela malvadez dos poderosos e dos ímpios. Deus sabe tirar partido até do nosso pecado. Converter-se a Cristo significa assumir-se como seu seguidor, como seu enviado para realizar as suas obras. Curar os coxos, dar vista aos cegos, é pôr-se ao serviço da dignidade e da libertação humana, manifestando assim a presença e a ação do ressuscitado. Esta é a atitude do discípulo. O ressuscitado torna-se modelo de todo o agir humano. O Evangelho vem na continuidade do episódio dos discípulos de Emaús. Quando estes regressam a Jerusalém, quer dizer, quando voltam à comunidade e narram o acontecimento, quer dizer, fazem o anúncio e testemunham, o próprio ressuscitado se coloca no meio deles e o saúda. Shalom, a paz esteja convosco. Não é fácil, com a nossa cultura ocidental, entendermos esta linguagem, tanto mais que ela foi escrita há cerca de 2000 anos. Mas se pretendermos buscar informações jornalísticas, enganamo-nos redondamente. A narração de Lucas é estranha. Por um lado, percebemos a alegria e o entusiasmo dos discípulos. Por outro, o espanto, o medo, a dúvida. Num momento se diz que ele surge no meio deles estando as portas fechadas. E de repente, ele próprio pede alguma coisa para comer e come à frente deles uma posta de peixe. Lucas não pretende informar-nos do acontecimento ressurreição, mas da experiência da comunidade com o ressuscitado. Ao relatar-nos a estupefação e o medo diante do ressuscitado, o evangelista só pretende transmitir-nos a experiência do sobrenatural feita pelos próprios discípulos. O ressuscitado faz parte do mundo de Deus. A sua morte fez com que passasse desta vida a uma outra bem diferente, que é a vida de Deus. Ele é Deus, é o Senhor, o totalmente outro. E diante dele, o coração sente-se perturbado. É a mesma perturbação de Moisés diante da sarça, de Jeremias e Isaías diante do chamado, de Zacarias no templo, de Maria na presença do anjo. Não se trata tanto de medo, no sentido de receio, de temor, mas de respeito diante do sagrado. Por isso, provoca alegria, entusiasmo, ardor do coração. Mas o totalmente outro torna-se próximo. Os discípulos podem tocar-lhe e comer com ele. Com isto, Lucas pretende apresentar-nos duas verdades da fé. O ressuscitado é o mesmo Jesus de Nazaré com quem os discípulos haviam convivido. Aquele que foi crucificado. Não é um fantasma, é ele mesmo. É verdade que às vezes se torna difícil reconhecê-lo. Eles próprios passaram por essa dificuldade.
Maria Madalena confundiu com o jardineiro. Os discípulos de Emaús com um peregrino. Mas esse é o processo da fé. A fé é um processo de vida, é um caminho. Não é o resultado de comprovações científicas ou de teorias. Felizes os que acreditarem sem terem visto. Escutamos no domingo passado dizer a Tomé. A outra verdade que Lucas apresenta é que o ressuscitado continua conosco, partilhando nossas esperanças e alegrias, nossos anseios e sofrimentos. Ele faz parte de nossa vida. Ele é nosso companheiro de jornada, é a força do nosso agir. Acreditar na ressurreição do Senhor implica uma mudança radical na forma de pensar e de viver. À luz da ressurreição, nossa vida ganha sentido e podemos finalmente estabelecer um projeto vital que nos faz encarar o mundo e a história como espaços onde o reino acontece, onde Deus se revela e o Evangelho se torna verdade. Nós somos suas testemunhas e isso implica viver de acordo e na continuidade da sua presença. Cada Eucaristia que celebramos torna-se esse grito subversivo de mudança, de metanoia, de transformação, de construção do reino. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, professamos em jeito de aclamação em cada Eucaristia. Este constitui o centro da nossa fé, que muitos proclamaram até às últimas consequências. Talvez que a nós não seja pedido darmos a vida por esta verdade, mas é-nos pedido, sim, fazermos dela a verdade do nosso viver, a força que nos fará vencer todas as dificuldades e ultrapassar todas as crises. E isso só poderá acontecer quando, ao invés de sermos causa de morte e de sofrimento na vida dos outros, nos tornarmos fatores de transformação, fatores de ressurreição. Shalom. Eles hão de ver e hão de vir, hão de vir e hão de ver coisas de transformação.